Bom dia, meus amigos aí de novo, né? Legal, alguns ficaram para o curso, outros estão chegando agora. Quem não estava comigo no curso da quarta-feira, levanta a mão, por favor. Aqui, lá, aqui. O colega ali atrás estava na quarta-feira? Legal. Prazer, então, meu nome é Cleison Andrade, já venho com uma parte da turma me acompanhando desde quarta, né? Ontem tiveram aula com outros professores, tiveram aula também com o professor Jonias. E hoje nós vamos concluir essa jornada para vocês, falando de um tema importante, atual, tema que a gente precisa estar com ele bem presente para respeitarmos a lei, fazermos aquilo que tem que ser feito. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou professor da Unipública já há algum tempo, sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e tenho pós-graduação em Direito Administrativo. Fui pregoeiro do Tribunal de Justiça aqui do Estado por 8 anos e já desempenhei diversas atividades aí na administração. Fui chefe de departamento, de patrimônio, chefe de divisão de compras e trabalho com licitações e contratos desde 97. Então, são 20 anos, né? Trabalhando com licitação e contrato. Legal. O tema que a gente vai falar hoje, então, microempresa e empresa de pequeno porte, os reflexos da Lei Complementar 123 nas nossas licitações. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: a licitação, a razão de ser da licitação, em essência, são duas razões de ser da licitação. A gente ter que observar a tal da licitação. A gente observa a licitação, o dever de licitar, porque nós precisamos do contrato mais vantajoso. E o legislador, quando pensou no processo licitatório, ele pensou num procedimento que tivesse essa aptidão de trazer para a administração pública aquele contrato que se demonstre o mais vantajoso. Então, por meio de algumas regras previamente estabelecidas, se coloca um objeto em disputa e essa disputa tende a levar a administração a fazer um contrato que se demonstre para ela mais vantajoso. Então, um dos objetivos, vantajosidade do contrato que se busca ter para a satisfação do interesse público. Outro objetivo importantíssimo, resguardar a isonomia. Resguardar a isonomia. Então, em essência, a licitação, ela existe para buscar o contrato mais vantajoso e para resguardar a isonomia nessa busca. O que significa resguardar a isonomia? É tratar a todos de forma igual. Tratar a todos de forma igual. Não se exercer pessoalidades, né, pessoal? Então, assim, não é porque eu sou aqui parente do João Beraldelli, meu amigo, né? Lá na cidade de Jataizinho, me tornei lá prefeito da cidade. O João é casado com a minha irmã. Tem os meninos, meus sobrinhos. Eu quero muito que eles vão para a Disney. Passar o fim de ano lá, curtindo, né? Depois Miami, né? Aquela alegria. E aí o João abre lá em Jataizinho uma empresa que vende do alfinete ao foguete. Né? Aquelas uma assim que a gente pega o contrato social assim, é 10 páginas só de objeto social. Né? Vende de tudo. E presta serviço também, se precisar. Né? Microempresa, mas faz tudo isso aí. Né? Aí eu compro com o João material de escritório, compro com o João material de limpeza, contrato ele para fazer serviços, terceirizo com ele alguns serviços, né? Tudo com o João. E dou o meu jeito lá, fraciono a despesa para não ter que licitar, né? Então, vejam, a gente falando assim, em tom de brincadeira, é até engraçado, né? Mas, na realidade, se a gente se depara com uma situação dessa, a gente não fica satisfeito. Cria na pessoa uma grande insatisfação. A pessoa fica revoltada de ver uma situação dessa na prática acontecendo. Né? Então, nós não admitimos isso. Por quê? Porque nós somos integrantes de um país em que nós temos alguns valores, né, que nos regem.
valores que foram sendo cultivados ao longo do tempo e que se solidificaram e estão presentes na nossa Constituição, né? Mas por quê? Porque já estavam presentes como valores na sociedade. O Constituinte, quando ele pensou a Constituição a partir dos valores da sociedade. Os princípios que nós falamos no primeiro dia. E um dos princípios fundamentais é o princípio da igualdade, por meio do qual a gente resguarda essa isonomia e a gente veda as pessoalidades. Então, meus amigos, licitação, ela também existe para impedir isso que a gente estava falando aqui nesse exemplo que a gente deu. O João não fica bravo comigo não, viu, João? É só brincadeira, tá? É exemplo, tá, pessoal? Não tenho uma irmã casada com o João, né? Então, meus amigos, a gente tem que fazer por onde respeitar, resguardar o princípio da isonomia. Eu trouxe para vocês aqui uma citação de uma figura brilhante da nossa história. A gente não cultua muito as personalidades históricas brilhantes da história do nosso país, né? É um ou outro assim que a gente ouve falar, né? Às vezes é feriado Tiradentes, mas nem se fala no tal do Tiradentes. Muitas das crianças nem sabem quem foi. Antigamente, no nosso ensino fundamental e médio, acho que se falava um pouco mais assim das personalidades históricas brasileiras, se cultuava um pouco mais, né? É importante a gente ter heróis para admirar, para se inspirar, né? Esse cidadão aqui, Rui Barbosa, foi um grande cidadão brasileiro. Se destacou mundialmente lá no final do século XIX, né? No começo do século XX, se destacou mundialmente porque era um grande jurista. E ele fez algumas considerações que ficaram para a história. Essa aqui é uma delas. Então vamos ver aqui o que o Rui Barbosa está falando, que tem de importante para nós hoje, né? Então, a gente está falando de igualdade, né, pessoal? Resguardar a igualdade, que a licitação ela existe para fazer todos iguais nessa busca pelo contrato administrativo. Então ele diz o seguinte, ó, a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar, uma palavra diferente, né? Mas fazer distribuição. Então, senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Está um pouco complicado, mas eu já vou explicar. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Aqui que explica um pouco mais o que ele está querendo dizer. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. O que ele está dizendo, meus amigos, eu trouxe para vocês aqui numa figurinha para exemplificar bem o que ele está querendo dizer. Estão vendo essa primeira figura aqui? Aqui todos foram tratados com igualdade, porque se deu para cada um caixotinho do mesmo tamanho, né, para assistir o jogo que está acontecendo lá do outro lado da cerca. Agora, essa igualdade aqui, ela é uma igualdade real, efetiva? Não é, né? Por quê? Porque desconsiderou a desigualdade daqueles que estão sendo presenteados ali com aquela caixa. Não é isso? Nesse outro exemplo aqui, nós temos assim uma igualdade mais efetiva, mais real, né? Por quê? Porque em vista de que estas pessoas aqui, elas são desiguais, tratou-se essas pessoas com a desigualdade relativa à sua desigualdade íncita, né? Própria dessas pessoas. Então, para um aqui se deu 2 caixotes, para um se deu 1, para o outro não se deu nenhum. Por quê? Porque não precisava. Então, o que o Rui Barbosa está falando aqui é o seguinte: nós temos que tratar os desiguais com desigualdade. Porque se eu tratar com igualdade os desiguais, eu não estou fazendo com que a igualdade aconteça. Né? Então, quando a gente pensa no conceito de igualdade, a gente tem que ter em vista de quem nós estamos falando. Não adianta pensar na igualdade em abstrato, de forma descolada da realidade. E tem que olhar as pessoas. E aí sim fazer a aplicação do princípio da igualdade. E foi nesse sentido, que o legislador brasileiro se inspirou
E se inspirou também não só nesse conceito material de igualdade, mas também em outras legislações de outros países que já previam essa mesma situação e teve a ideia, e pôs em prática essa ideia, de começar a tratar com desigualdade os desiguais também no âmbito das licitações públicas.